Fala galera, professor Arthur aqui, tudo bem com vocês? Olha só, essa questãozinha de hoje é uma questão de modelos atômicos. Ela vai cobrar de você uma boa interpretação e um bom raciocínio. Ela não é uma questãozinha de modelo atômico gratuito, não, que você bate o olho e sabe, bola de bilhar e funciona. Ela vai exigir de você pensar antes de dar uma respondida nela, beleza? Então, ficou curioso? Vem comigo, depois da vinheta. Olha só, meu querido, o que nós temos aqui? Vou ler com você e vou te traçando as ideias. Segundo os modelos atômicos atuais, os prótons e nêutrons estão localizados no núcleo do átomo, ao, é, ao qual se deve a maior parte da massa do átomo. Dessa forma, podem se caracterizar os elementos através do número atômico e do número de massa. John Dalton propôs a teoria do modelo atômico em 1808 e muitos de seus postulados mostraram-se bastante realistas em relação ao conhecimento atual sobre teoria atômica. Entretanto, a existência dos isótopos ainda não era conhecida. Assinale a alternativa na qual a afirmação do modelo atômico de Dalton não esteja de acordo com a existência dos isótopos. Cada elemento é composto por átomos. Todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos. Nas reações químicas, átomos não são alterados. Os compostos são formados quando átomos de dois. Perdão. Os compostos são formados quando átomos de mais de um elemento se combinam. Se uma massa fixa de um elemento se combina com massas diferentes de um segundo elemento, essas massas relacionam-se entre si através de números pequenos e inteiros. Essas são as alternativas. Então, antes da gente resolver, eu quero te convidar a ir lá no meu Instagram, tá ali para você, ó, AB Porto. Porque lá, você tá vendo? Tem resumo. É um trabalho paralelo que eu faço. Tem uns resumões como esse aqui, tem mapas mentais, tem quiz, toda semana tem um quiz, tem vídeo de experimentos, toda semana tem um videozinho de experimento legal, como curiosidades para você, além de outras curiosidades que vai aparecendo, uma piadinha ou outra que de vez em quando aparece, é legal também para descontrair. Então confere lá, porque, por exemplo, um resumão desse aqui te ajudaria bastante a conseguir compreender os modelos atômicos e ficar mais fácil para você mandar bem nessa questão. Tranquilo? Então fica aqui o convite, estou te mostrando um deles, tem vários outros lá. Eu libero toda semana um resumo ou um mapa mental sobre o assunto. Então não deixe de conferir não, se você gostar, passa a me seguir, curte o material que tem lá, manda um direct, qualquer coisa. Se você quiser um mapa mental que não tenha lá, só falar comigo também que eu coloco na fila para poder fazer. Belezinha? Então feito o convite, vamos voltar aqui. Galera, olha a pergunta dele. Assinale a alternativa, vou trocar essa caneta aqui que a preta não vai dar destaque, né? Assinale a alternativa na qual a afirmação do modelo atômico de Dalton não esteja de acordo com a existência dos isótopos. Então ele quer bem específico. É uma pergunta assim, com um nível intelectual, um nível de raciocínio mais forte um pouquinho, não é tão de graça, mas também ela é direta. Não tem como você ficar meio perdido e pensando em muitas opções, não. Primeiro, qual é a ideia de isótopos, pessoal? Iso significa que é igual. E o Pzinho aqui, ó, é para te lembrar que é o mesmo número de prótons. Então, isótopos, por exemplo, carbono 12 e carbono 14. Isótopos são átomos de um mesmo elemento. Por que o mesmo elemento? Porque tem um Pzinho ali, tem o mesmo número de prótons. Então, isótopos são átomos que possuem o mesmo número de prótons, mas não possuem o mesmo número, por exemplo, de nêutrons. Por quê? A letra que vem aqui em cima é o nosso A, é igual a Z mais N. O Z é igual para os dois, são um elemento carbono, então eles têm 6 prótons para cada um. O que está mudando para o número de massa alterar? O número de nêutrons. Então, o número de massa desse carbono altera porque eu mexo no nêutron, mas ele é do mesmo elemento. Por quê? O número de prótons e a identidade, eu tenho 6 e tenho 6. Então, aqui é igual para eles. Então, isso que é isótopo. Isótopos são átomos de um mesmo elemento, porque são átomos que possuem o mesmo número atômico e vão diferir por conta do número de nêutrons. Lembra que a gente tem os isótopos, a gente tem também, eu vou colocar aqui só para te lembrar, ó, os isótonos, tem um Nzinho. O Nzinho são elementos que têm o mesmo número de nêutrons. Então, são
os isótonos. Belezinha? O que mais a gente tem? A gente tem os isótopos, isótonos, que tem número de nêutrons. E a gente tem também aqui, ó, os isóbaros. Coloquei o A bem grande para você lembrar que é número de massa. Então, falou com você, isótopos são elementos que têm o mesmo número de prótons. Isótonos são elementos que têm o mesmo número de nêutrons. Falou com você, isóbaros são elementos que têm o mesmo número de massa. E se falar com você isoeletrônico, iso é de igual, aí eletrônico já tem até a palavra elétron no meio. São elementos que têm o mesmo número de elétrons. Aqui, né, eu só estou dando essa revisão com você para puxar qual conteúdo ele quer discutir contigo para a gente poder fazer essa questão. Olha só. Então, ele quer o seguinte: assinale a alternativa na qual a afirmação do modelo atômico de Dalton não esteja de acordo com o isótopo. Ele não está perguntando se a afirmação é verdadeira ou não, baseada nos modelos atuais. Ele quer uma que não concorde com a ideia de isótopo. Então, olha só. Cada elemento é composto por átomos. Bom, o elemento ele é relacionado a átomos que possuem o mesmo número de prótons. Por exemplo, o elemento carbono é o conjunto, aí são o conjunto de átomos que possuem número de prótons igual a 6. Pode ter 6 nêutrons e aí tem massa 12, ou pode ter mais nêutrons e ter massa 14. Mas o ponto é 6 prótons. Então, cada elemento é composto por átomos. Tudo bem, ele não detalhou mais, não detalhou menos, mas isso não tem nada a ver com isótopo. Então, percebe que eu falei que era uma questão assim, ela era direta, mas ao mesmo tempo ela exigia que você tivesse uma boa interpretação, uma boa linha de raciocínio, porque ela não é de graça. Cada elemento é composto por átomos. Bom, a princípio isso está correto pela definição, mas não tem nada a ver com a questão de isótopos. Agora, todos os átomos de um elemento são idênticos. Olha isso aqui. Esse átomo aqui, ele é idêntico a esse? Não, não é. Esse primeiro átomo, ele tem 6 prótons e 6 nêutrons. Já o outro átomo tem 6 prótons, mas ele tem aqui 8 nêutrons. Então, eles são iguais? Não, eles são diferentes. Um tem massa 12, o outro tem massa 14. Então, não são iguais. Eles não pertencem ao mesmo, né? Eles não são átomos idênticos. Eles têm número de massas que são diferentes. Beleza? Então, com isso, qual é o resultado? Isso aqui é o que está indo contra, não está de acordo com os isótopos. Porque se todos os átomos de um mesmo elemento fossem idênticos, eu não poderia ter carbono 12 e não poderia ter carbono 14. Não daria para poder fazer isso, porque eles não são idênticos. Se isso aqui fosse verdade, não existiriam os isótopos, e os isótopos existem. Então os isótopos vai contrário a essa afirmação. Pelos isótopos, nós temos que átomos de um mesmo elemento são diferentes. Diferentes quanto ao número de prótons? Não, o número de prótons é o mesmo. Mas como ele deixou bem genérico, se eu tenho número de nêutrons diferente, um átomo é diferente do outro. Tanto que o carbono 14 é radioativo, tem um tempo de decaimento, que por mais que seja longo, ele é instável, enquanto o carbono 12 é estável. Então tem características que são diferentes. É a letra B que vai contra especificamente aos isótopos. Beleza? Vamos ver as outras. Nas reações químicas, os átomos não são alterados. Isso aqui hoje em dia é mentira. Você tem fissão e você tem fusão. Fissão, você pega um átomo grande, urânio, por exemplo, racha ele lá, parte ele, né? Faz a fissão dele e forma dois átomos diferentes. É uma reação química em que você alterou o átomo. Ah, Arthur, então essa afirmativa não é verdadeira. Não, ela não é mais verdadeira. Mas ela tem alguma coisa a ver com isótopo? Não. Então, olha que questão bem que exige de você uma análise que eu considero, para o PISM 1, não considero uma análise fácil, não, né? Você tem que ter uma maturidade para entender que ele não está te perguntando o que é verdadeiro ou falso. Ele está te perguntando o que não representa os isótopos. Né? Então é uma interpretação diferenciada, uma questão boa para você praticar, para você ver que existem questões desse tipo. E eu estou te ensinando. Além do resumão de interpretar com você, eu estou fazendo a análise ponto a ponto, comentando com você bem detalhado para você conseguir acompanhar e entender isso que está acontecendo. Letra D. Os compostos são formados quando átomos
de mais de um elemento se combinam. Não, a gente tem compostos, por exemplo, como o O2. É a combinação de átomos de um mesmo elemento. Então, os compostos são formados quando átomos de mais de um elemento. Não, eu consigo formar um composto químico com mais de, ou melhor, com mais de um átomo, mas do mesmo elemento químico. Com um único elemento químico, eu vou lá e formo um composto. Ah, Arthur, então essa aqui está errada. Bom, tá, mas ele não perguntou isso. Ele perguntou qual dessas aqui afirmativas não estão de acordo com isótopos. Essa daqui não é uma alternativa verdadeira hoje em dia, mas ela não tem a ver com a pergunta, né? Ele está perguntando sobre isótopos. Letra E. Se uma massa fixa de um elemento se combina com massas diferentes de um segundo elemento, essas massas relacionam-se entre si através de números pequenos e inteiros. Isso aqui é a lei das proporções fixas que a gente tem. Essa que é verdadeira até hoje. A gente tem essa relação de massas e de proporções. Arthur, então eu vou marcar ela? Não. Por quê? Porque ele não está te perguntando se as afirmativas abaixo são verdadeiras ou falsas. Não é isso. Ele quer das alternativas quais não estão de acordo com o isótopo. Aquela que não está de acordo com o isótopo é a B. As outras não tem nada a ver, não tem relação com o lance de isótopo. Então é uma pergunta que tem uma maldadezinha nela na hora de você responder. É diferente do que aparece aí na prova, uma questão com abordagem diferente. Por isso é legal você estar acompanhando, vendo direitinho, pegando o resumo, pegando como faz. Por quê? Sempre que tiver inovações, você está aprendendo. Pode ser que uma questão com esse perfil apareça mais vezes. Agora você já sabe a interpretar e como fazer a questão. Ficar muito atento no que ele está te pedindo. Beleza? Então eu espero ter te ajudado. Se você tem alguma dúvida, precisar de alguma ajuda, comenta aqui embaixo para mim, para eu saber que você precisa disso. Eu vou te pedir, galera, o que todo mundo pede nas redes sociais. Curte esse vídeo. Se você achou legal, dá essa moral, deixa o like ali. Considera se inscrever no canal. Vou estar sempre liberando mais conteúdo para você aqui. E vai no meu Instagram, eu já fiz o convite para você lá, vou deixar para você aqui mais uma vez qual é o meu Instagram, porque lá tem quiz, tem mapa mental, tem resumo, tem muita coisa sendo divulgada lá. E toda vez que você curte, que você comenta, que você interage comigo, as redes sociais entendem que o conteúdo é legal. E aí toda vez que alguém começar a pesquisar sobre as redes sociais, divulgam os meus perfis, porque se você me conhece, você sabe que o objetivo do meu Instagram e do meu Facebook, meu YouTube, perdão, aqui, é te ajudar, é divulgar conteúdo, é trazer explicação, é ajudar a galera a estar sempre estudando. Se você não me conhece, agora você sabe qual é o objetivo. Beleza, meus queridos? Então, se tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui embaixo. Não esquece de me seguir no Instagram e deixar seu like aqui. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e valeu!